e você acaba não sabendo o que está fazendo na bolsa e vira um pesadelo no final. O mercado que o João trabalha, por exemplo, isso não está aqui na tela, tá, pessoal? Ele tem uma alavancagem média de 400 vezes. O que isso quer dizer? Se você está operando ali 10 mil reais, né, e você pega os seus 10 mil reais que recebeu ali de uma indenização no trabalho, né, que você foi mandado embora, um dinheiro que você juntou, você coloca todo no day trade, você está alavancando 400 vezes esse capital. Ou seja, é como se você estivesse operando 4 milhões de reais, né? Logo, por isso a porrada pode ser muito forte, tá? Então, por isso que tem que ter cuidado com isso, cuidado com o day trade. Eu acho que quem leva a sério ganha muito dinheiro, porém não tem almoço grátis, como o João falou muito bem, né? E é uma coisa que demora um tempo até você pegar uma maturidade de mercado, até você, de fato, saber encarar o mercado como um profissional, tá bom? Trazendo aqui sobre um pouco de cenário que eu vou falar hoje. Eu não quero arriscar nenhum tipo de cenário, porque está mudando toda hora. Então, eu fiz, inclusive, né, esse material que eu vou apresentar para vocês na quinta-feira. Sexta-feira, a gente teve ali um desgaste político do Bolsonaro, porque o Sérgio Moro saiu. Acredito que todo mundo está acompanhando isso. Então, eu não vou cravar cenário aqui, porque está mudando demais. O mundo está muito volátil, está muito arriscado, né? O Brasil também tem os seus próprios riscos, né? A gente tem os nossos próprios problemas como país. O que eu vou trazer aqui mais é o que o mercado está mirando, o que a gente está olhando, né? O que está trazendo tanta volatilidade. Não quero falar como vai ser o futuro, mas o que a gente está olhando, o que está estressando muito o mercado, beleza? Então, o tema aqui de hoje é os desafios do cenário atual para quem está investindo, para quem está na Bolsa e para quem também quer entrar na Bolsa de Valores. Antes, pessoal, quero trazer uma reflexão aqui sobre Bolsa de Valores, tá? Esse aqui é a construção do Empire State nos Estados Unidos ali, que foi o prédio mais alto do mundo durante muito tempo. E esses são os operários, e tem dois operários conversando ali sobre Bolsa de Valores, né? E a Bolsa no nosso país, ele é um tabu, tá? O brasileiro, ele vê a Bolsa só como um lugar de perda, um lugar que muita gente quebrou, né? Então, assim, eu trouxe até essa sátira aí porque a Bolsa no nosso país é um tabu, devido ao risco. E o que é o risco no mercado financeiro, né? É uma palavra muito forte. A Bolsa tem risco, né? Esse investimento tem risco. O que é o risco no mercado financeiro, pessoal? Definição de risco no mercado financeiro nada mais é do que a possibilidade de um resultado não acontecer da forma que a gente esperava. Então, é a possibilidade de um resultado sair diferente daquilo que a gente planejou. Comprei ali minhas ações da Petrobras por R$10 esperando vender a 20. Minhas ações chegaram a 5. Estou em cima do risco, né? Fui fazer um day trade, buscar ganhar R$500, perdi 500. Fui comprar fundos imobiliários na Bolsa de Valores, né? Querendo ganhar R$100 ao mês, acabei perdendo R$200 no mês. Tudo isso é o risco, é a possibilidade do resultado dar diferente daquilo que a gente esperava, tá? Só que vem uma questão, esse risco, o brasileiro consegue ver muito ele na Bolsa de Valores e tem medo dele na Bolsa de Valores, inclusive, né? E tudo que a gente faz, qualquer investimento que você faz, pessoal, ele tem risco, tá? Qualquer investimento que ele faz, ele tem risco. Quantos, né? Eu sou investidor profissional, eu tenho muitos clientes aqui, e quantos clientes que eu tenho que investem em imóveis também e estão levando, desculpa a palavra, um ferro em imóveis, né? Os imóveis não conseguem alugar, não conseguem vender, tem uma despesa ali mensal com condomínio, IPTU. Então, quando você se propõe a investir, você sempre vai ter risco, né? Qualquer investimento. Fábio, a poupança não tem risco. Você não tem risco de perder, mas você tem o risco de ganhar pouco na poupança, né? A poupança hoje está pagando 2,5% ao ano, pessoal. 2,5% ao ano. Se você acha que 2,5% ao ano vai te fazer uma pessoa bem-sucedida na sua aposentadoria, você está muito enganado. Então, qualquer investimento que você faz tem risco. Esse risco ele fica muito claro na bolsa, mas se você quer investir em imóveis, está em risco.
Se você quer colocar em poupança, você tem risco. Se você quer trabalhar de Uber, comprar um carro, você vai ter risco, você pode ter certeza disso, né? Não tem como não encarar esse risco que está nos investimentos, que está, inclusive, no nosso dia a dia. Beleza? Noemi, tá passando meus slides aí normal? Vocês estão me escutando bem? Passando sim, Fábio. Eu consigo ver a sua tela aqui tranquilamente. Bacana, obrigado, Noemi. Ok. Pessoal, quem é esse investidor aí? É o maior investidor pessoa física do mundo, tá? É o maior investidor pessoa física do mundo, Warren Buffett. Qual que é a estratégia de investimentos dele? Tá aí na tela. É o Value Invest. Value Invest é investimento em valor. Ele gosta de comprar empresas para longo prazo. Então, esse cara aí, que é o maior investidor pessoa física do mundo, ele compra investimentos pensando em retorno daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Foi assim que ele se tornou o melhor, né, investidor que a gente conhece hoje da economia moderna, tá bom? Esse segundo é o Jorge Soros. A estratégia desse outro grande investidor é um pouco diferente, tá? Ele trabalha com short-term market. Short-term market no mercado a gente chama vender a descoberto. Na Bolsa de Valores, o João falou isso bem rápido ali, você consegue ganhar dinheiro mesmo se não tiver uma ação. Por quê? Se você acredita que a Bolsa vai cair, né? Eu acho que as ações da Petrobras hoje estão custando R$ 15, mas amanhã vão estar custando 10. Você pode vender essa ação a 15 para posteriormente comprar ela a 10. Tá? Essa era a estratégia desse investidor que a gente está vendo na tela aí, que é o Jorge Soros. Tá? O terceiro é um investidor de um filme, que é o Gordon Gekko, né? O filme se chama Wall Street, estrelado aí pelo Michael Douglas. É um filme que quem é de mercado financeiro gosta muito, lá de 1980. E esse já usava outra estratégia, que era o Insider Information, né? Ou Insider Trade, que é você utilizar informações privilegiadas para fazer suas operações. O que esses três investidores têm em comum, pessoal? São três investidores de sucesso. O que os três têm em comum? Os três, eles têm uma estratégia, tá? Esses três investidores têm uma estratégia. Então, quando você vai investir, falo isso como especialista em investimentos aqui, que está aí nessa área já há algum tempo. Se você sabe que tem um risco, você tem que ter uma estratégia para poder lidar com esse risco. Qual que é a estratégia do João Homem? É absorver dinheiro do mercado ali todos os dias no day trade. Qual que é a estratégia do Warren Buffett? É investir em ações para tirar retorno daqui 20 anos, né? Qual que é a estratégia do Gordon Gekko? É utilizar informações privilegiadas, que é até um crime no mercado, inclusive. Mas você tem que ter uma estratégia. E isso, pessoal, fica uma dica não somente para a Bolsa, não somente para mercado financeiro, tá? Isso é para a vida. Fábio, eu quero comprar imóveis para alugar. Você tem que ter uma estratégia para minimizar o risco. Fábio, eu quero montar uma padaria no meu bairro. Fábio, eu quero montar uma mercearia no meu bairro. Eu quero trabalhar de Uber. Cara, se você não tiver uma estratégia, pode ter certeza que o risco vai te bater muito mais, tá? Você vai apanhar muito mais no processo para o risco do que se você tivesse uma estratégia. Quando você tem uma estratégia, o risco já bate forte, tá, pessoal? A porrada é forte. Quando você não tem, então, é coisa de louco, tá bom? Aqui, por mais que a Noemi me apresentou rapidamente o meu currículo, né? Eu sou investidor profissional, tenho PQO operacional e comercial em bolsa, eu vivo de bolsa, eu respiro a bolsa de valores, tá, pessoal? Meu escritório hoje toma conta de um patrimônio de 700 milhões de reais, boa parte desse patrimônio está em bolsa de valores. Meus investimentos são 100% em bolsa, né? Quem está em bolsa aí sabe que o período é muito turbulento, mas pode ter certeza que também tem muitas oportunidades. Tem muito risco, tem muita oportunidade. Se você tiver uma estratégia pensando em longo prazo, acho que pode ser uma boa você tentar identificar essas oportunidades, tá bom? Entrando no assunto da nossa conversa aqui. Vamos começar falando de cenário internacional, tá, pessoal? Volto a falar, não quero cravar nada aqui. Quero trazer mais o que o mercado está enxergando, por que a bolsa caiu tanto, por que o dólar subiu muito, o ouro, né?
O que o mercado está enxergando? O que está trazendo essa turbulência toda? A primeira coisa que está trazendo a turbulência é o coronavírus no mundo, né? A gente está passando, está vivendo isso na pele, todo mundo aqui está em quarentena, ficando dentro de casa. Então, o coronavírus está trazendo muita tensão para o mundo. A gente não está no ápice, a gente não está no nível máximo dessa tensão hoje, tá, pessoal? Essa tensão diminuiu um pouco nas 2 últimas semanas, tá? A tensão do coronavírus diminuiu um pouco nas últimas 2 semanas. A gente vai ver isso lá na frente num gráfico, tá? Mas isso trouxe uma grande correção para todas as bolsas mundiais. Correção, digo uma queda, uma grande correção, uma grande queda de todas as bolsas mundiais. O Brasil não poderia ser diferente, né? Inclusive, nessa grande correção da bolsa, né, do coronavírus, a Bovespa, que é a Bolsa de Valores no Brasil, foi a que mais caiu. Então, a maior correção foi na nossa bolsa aqui, né? A gente sentiu muito, para quem é investidor, sentiu muito na cara o coronavírus. E por que as bolsas caíram tanto? Por causa de um movimento chamado de lockdown que a gente teve na economia. Que movimento é esse? O lockdown nada mais é do que todas as economias se fechando, né? As fronteiras se fechando. Então, você não tinha ali, não tem ainda, inclusive, no nosso país, o movimento de pessoas, né? Consumindo, fazendo suas rotinas diárias. Aí o mercado estressa. Quando a gente escuta essa palavra, pessoal, mercado, né? O mercado estressa, o mercado vai para cima. Eu escutei o João falando várias vezes ali, a gente usa muito essa palavra mercado. Mercado hoje está sensível, mercado hoje está otimista. O que é esse mercado, né? Eu já vi economista na Globo falando que o mercado não existe. Eu já vi economista falando isso. Esse tal de mercado não existe. E, pessoal, o mercado nada mais é do que o nosso comportamento com o dinheiro. Nada mais é do que a forma que a gente lida o nosso dinheiro, a forma que a gente ganha o nosso dinheiro, a forma que a gente gasta o nosso dinheiro. E isso no mundo todo, tá? Isso no mundo todo. Então, quando você tem um lockdown, as pessoas param de circular dinheiro porque está todo mundo dentro de casa, né? Aquilo que você pensava em comprar, que era a coisa mais supérflua, você deixa para comprar depois, até porque tem um risco da loja estar fechada, né? Se você não é um supermercado, você está fechado hoje. Eu tentei levar meu carro no mecânico essa semana, tinha vários mecânicos que estavam fechados, né? Então, o dinheiro para de circular com esse lockdown. O dinheiro para de circular, isso reflete aonde? Nas bolsas de valores, né? Esse movimento ruim, essa para da circulação do dinheiro, reflete onde? Na bolsa de valores. Então, a Terra parou, a gente teve um lockdown aí, que foi o fechamento de todo o mercado, o comércio, tudo parou, né? E a bolsa estressou. Isso, o dólar vai para cima, tá? Primeira consequência no mundo com esse fechamento do mercado, com esse lockdown, pessoal, foi os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Batendo recorde ali. E no pior período de estresse, você teve ali mais de 6 milhões e 800 pedidos de desemprego nos Estados Unidos, né? Eu fiz esse slide na quinta-feira, e na quinta-feira estava a semana que foi 4,4 pedidos de seguro-desemprego no Brasil, nos Estados Unidos, perdão. E por que o que acontece nos Estados Unidos reflete no Brasil? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tá, pessoal? Se as coisas não vão bem lá nos Estados Unidos, provavelmente nos outros países também não vão. Isso serve também para a China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, se lá na China o mercado está parado, né, o dinheiro não está circulando, ou nos Estados Unidos também, isso vai refletir aonde? Aqui no nosso país. Por quê? Todas as economias são interligadas, tá, pessoal? Hoje, né, em pleno século XXI aí que a gente está, a economia ela é globalizada, tá? Isso quer dizer o quê? Uma economia reflete na outra, tá? O que acontece lá na China, inclusive que a gente tem muito comércio, influencia como vai ser o mercado aqui no Brasil, né? Influencia como vai ser o mercado de trabalho, como o dinheiro vai correr aqui, se vai faltar dinheiro, se vai sobrar dinheiro, se a bolsa de valores vai cair ou vai subir, se o dólar vai cair ou vai subir, tá? Então, por isso que é importante a gente monitorar esse dado do seguro-desemprego, que veio com um lockdown devido ao coronavírus. Não bastando o coronavírus, pessoal, a gente teve a guerra do petróleo,
entre os sauditas e os russos, né? E a gente tem que entender que começou essa guerra do petróleo. E olha como uma coisa está interligada na outra, galera. A gente teve o coronavírus que gerou um movimento de lockdown, que foi as economias fechando, né? Todo o mercado fechando. O mercado fechou, a demanda pelo petróleo, a procura pelo petróleo no mundo, ela diminuiu, tá? Quando a procura diminuiu, os preços na bolsa, pessoal, todo preço, ele é formado por oferta e procura. Oferta e procura. Isso serve para tudo, tá? Se você tem ali, no setor imobiliário, por exemplo, todo mundo querendo vender os seus imóveis, o preço vai cair. Se começa a faltar imóveis e a procura está muito grande, o preço sobe. Isso serve para ações também. Se você tem muitas pessoas comprando aquelas ações, ela vai subir. Se tem muita gente disposta a vender, a sair daquele ativo, ela vai cair. O mercado ele se resume no final a oferta e procura, tá? Isso não é diferente com o petróleo, pessoal. Então você tinha ali uma produção X de petróleo que atendia uma demanda X. Quando aconteceu o lockdown pelo coronavírus, que foi esse fechamento, essa demanda, essa procura X caiu para meio X, entende? Caiu pela metade. Se você mantém a oferta, você joga o preço para baixo. Os sauditas sabendo disso, a Arábia Saudita, o mundo todo sabendo disso, tentaram fazer um acordo ali para poder diminuir a oferta também. Já que a procura de petróleo diminuiu, eu vou diminuir a oferta para poder manter o preço, né? E ele não conseguiu chegar nesse acordo com a Rússia. Isso vem jogando o preço do petróleo muito para baixo. Esse aqui é o mercado futuro de petróleo, tá, pessoal? Esse gráfico aí. Antes da crise do petróleo e do coronavírus, ele estava na média ali de 50 dólares, 55 a 60 dólares, mais ou menos, né? Quando começou o coronavírus, com essa guerra do petróleo com a Rússia e a Arábia Saudita, ele veio caindo, estabilizou momentaneamente ali nos 25 dólares, agora está em torno de 16 dólares, e ele chegou a ficar negativo. Vocês conseguem ver no gráfico que o preço do petróleo ficou negativo, né? Se você tinha petróleo, você tinha que pagar para alguém levar o seu petróleo embora. Olha que louco. Eu tenho petróleo, eu tenho que pagar para alguém levar esse petróleo daqui. Isso por quê, pessoal? O petróleo ele é negociado no mercado futuro, que é inclusive o mesmo mercado que o João falou lá que faz o day trade. Tá? E o que é esse mercado futuro? Imagina que você comprou 10 mil de barris de petróleo a 10, você comprou 10 mil barris de petróleo a 10 dólares. Comprou barato porque agora está 16, né? Fez um ótimo negócio, ele se comprou a 10 dólares, 10 mil barris de petróleo. Quando vencer esse contrato futuro, se você não tiver vendido esse contrato, você vai ter que ficar com esses 10 mil barris de petróleo. Imagina chegando na sua casa 10 mil barris de petróleo para você estocar aí. Né? Que loucura. Eu que moro em apartamento, acho que eu não consigo colocar nem 10 aqui. Imagina 10 mil barris de petróleo. Então, como as pessoas não tinham esse lugar para estocar o petróleo, elas tiveram que vender a troco de nada, chegando no momento de ter que pagar para outro investidor levar esse petróleo dali, porque não tinha onde estocar. Então, quem foi especular com o petróleo nesse momento, levou um ferro muito grande, tá? Desculpa a palavra, levou um ferro muito grande, porque não tinha onde estocar e tinha um contrato ali de X barris de petróleo. Teve que vender a troco de nada. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo, Fábio. Tá ótimo. Beleza. Pessoal, o que o petróleo tem a ver com as economias globais, tá? Na Petrobras, hoje, o custo de produção de um barril de petróleo, é mais de 28 dólares. Hoje, o barril está custando 16 dólares, né? Ou seja, a Petrobras é mais caro ela produzir o petróleo hoje do que ele está custando no mercado. A Petrobras é uma empresa estatal. Quem subsidia essa diferença? Para ficar fácil a conta, hoje o petróleo está custando 16, imagina que o custo seria 30 dólares, né? Ou seja, 14 dólares de diferença aí. Quem subsidia, quem paga essa diferença? Que a Petrobras hoje, por isso que ela caiu muito, não é uma empresa lucrativa. O custo de produção de petróleo é mais caro do que está no mercado hoje. Quem paga é o governo, porque a Petrobras é uma empresa estatal, pessoal. E de onde sai o dinheiro do governo? Sai do nosso bolso. Então, por isso que é muito ruim
quando o preço do petróleo está muito baixo, né? A Petrobras está tendo um prejuízo que o governo tem que arcar com esse prejuízo e o governo arcando, isso vem dos nossos impostos, do dinheiro de arrecadação de impostos que sai do nosso bolso. Então, o dinheiro que era para estar indo para saúde, segurança, né, para todas as demandas que tem no Brasil, está indo para essa diferença do petróleo. O governo não pode deixar de arcar porque a Petrobras tem uma importância significativa para o nosso país, tá, pessoal? Só que esse movimento, ele não é um caso exclusivo do Brasil, é um caso exclusivo do mundo todo. Tem alguns países que o preço de produção de petróleo lá do barril é mais de $50, né? Imagina você gastar $50 para produzir um barril de petróleo e ele está custando hoje 16. Por isso que isso traz um estresse muito grande para o mercado. Porque se continuar nesse preço, literalmente pode quebrar países, né? Uma vez que a gente necessita do petróleo para poder fazer nossas rotinas diárias, né? Ninguém aqui vive sem petróleo mais, tá, pessoal? Não só na questão de locomoção, mas o petróleo está em tudo, inclusive na borracha, pneu, né, plástico. Então, esse movimento de petróleo tão barato pode quebrar países inteiros. Por isso que estressa muito o mercado. Beleza? Esse dado aqui é interessante. Quem estava na live anterior aí do João Homem, ele falou que não está operando muito bolsa agora, né? Ele está ali mais com as barbas de molho. Isso por quê, pessoal? É por causa desse dado que é o índice de volatilidade, tá? Essa é a volatilidade do mercado internacional, que é o S&P 500. Vocês podem ver que eu fiz 2 círculos aí. A primeira volatilidade representa a crise de 2008, que foi a crise ali do subprime, muito conhecida, né? Quando o mundo todo entrou em crise. A segunda representa o coronavírus. Observe que o patamar está muito semelhante. Esse índice de volatilidade, ele é conhecido também, de forma popular, como índice do medo. Tá, pessoal? Esse é o índice do medo. O que isso gera de consequência na Bolsa de Valores? Quando esse índice está alto, você tem aqueles pregões que a Bolsa sobe 10% e cai 15%. A gente fala que ela está na zona de irracionalidade. Por isso que muita gente não prefere operar nesses momentos, né? Para quem é trader, pessoal, está muito difícil você prever o que vai acontecer no curto prazo. Nenhum profissional de mercado ele vai arriscar te dizer o que vai acontecer no curto prazo, porque ninguém sabe. Se alguém fala para você dois indicadores aí que tem um charlatão querendo ganhar dinheiro em cima de você. O primeiro é o que falar que sabe o que vai acontecer no mercado nesse cenário de alta volatilidade no curto prazo. Quem cravar o que vai acontecer no mercado está mentindo para você. O segundo é aquela pessoa que falar, que te prometer retorno, pessoal, você sai fora. Porque eu volto a dizer, o mercado ele tem risco. E risco é a possibilidade de um resultado sair diferente daquilo que a gente esperava. Então, quando alguém falar assim, coloca nesse investimento que em um mês ele vai te dar 10%. Eu te garanto que no mês você vai ganhar 10%. Sai fora porque é alguém querendo te dar o golpe, tá? Mas voltando aqui no nosso índice de volatilidade, galera. Esse índice do medo, ele está muito alto, ele traz o mercado para a irracionalidade. Então, esse é aquele momento que você pode ganhar 10% de um dia para o outro, que a bolsa pode subir 10%, mas ela pode cair 20% na sua cara também. Ela pode depreciar 20% do seu patrimônio. Por isso que não se indica operar nesses momentos de risco tão elevado, principalmente para quem é trade. Tá? Se você está pensando mais em longo prazo, ficar com as ações ali 2, 3, 5, 10 anos, que é a minha estratégia, inclusive, eu opero na Bolsa aí para ficar 10, 20 anos com meus investimentos na Bolsa, no mínimo, aí você começa a identificar algumas oportunidades, porém, não é o momento de você colocar 100% do seu capital na Bolsa, tá? Então, se você destinou ali, eu tenho 10 mil reais, eu quero colocar na Bolsa. Eu não indico que você pegue os 10 mil e coloque de vez. Identifique alguma ação que você gostou, alguma oportunidade que você achou interessante, coloca 2, 3 mil, vê se vai cair mais, tenta ver como que vai ficar as coisas lá na frente, vê se o coronavírus deu uma normalizada, o petróleo, depois coloca mais 2, 3 mil, vai indo aos poucos, ao momento que você entrar na Bolsa, aos poucos, tá bom? Outro dado importante aí, pessoal.
O ouro e o dólar, eles são conhecidos como a proteção do mundo, tá? Por que a proteção do mundo, o ouro e o dólar? O dólar é porque os investimentos mais seguros do mundo hoje são os títulos do Tesouro Americano. São os investimentos mais seguros do mundo, pessoal. Quando o risco sobe, quando o risco dispara, os grandes investidores mandam dinheiro para os Estados Unidos para colocar nesses títulos do Tesouro, tá? Grandes investidores do mundo todo, da China, da Europa, né, da Ásia, mandam dinheiro para os Estados Unidos para colocar nesses investimentos seguros que está ali dos títulos do Tesouro Americano. Isso pressiona o dólar para cima, isso empurra o dólar para cima, tá? Por isso que o dólar ele é chamado de hedge, que é proteção, hedge do mundo. Hedge de uma carteira de ações é o dólar, né? Uma das maneiras de você fazer proteção numa carteira de ações é usar dólar. A outra maneira é o ouro, tá, pessoal? Porque o ouro é um metal que ele é finito, né, no planeta Terra. Então, no momento de percepção de risco elevado, o ouro ele tende a subir. E a gente pode ver que o ouro, antes do coronavírus, ele estava no patamar ali de 230, 240 reais, né? E com o coronavírus ele disparou e chegou a 320 reais ali aproximadamente, né? De forma muito rápida. Você vê que no período que não tem crise, ele tem um movimento mais suavizado, né? E no momento que vem uma crise, esse movimento de alta é agudo, né? Então, proteção do mundo é o quê? Ouro e dólar. E como a gente está vivendo esse lance do petróleo, esse lance do coronavírus, né? O ouro disparou no mundo. Outras consequências que aconteceu com o coronavírus e com o petróleo aí, pessoal, no mundo ainda, tá? A gente está falando de cenário mundial. A indústria mundial foi prejudicada porque a China ela fornece insumos para todo mundo. Então, se você está com seu celular aí, pessoal, independente se o celular é Samsung, se seu celular é Android, né? Se seu celular é LG ou se é iPhone, os componentes que construíram o seu celular, eles foram fabricados na China, tá? Do seu computador, do seu fone de ouvido que você está utilizando, tudo isso é fabricado na China, os componentes. Então, quando a China parou e deu o lockdown, ela, durante um momento, parou de fornecer insumos para a indústria. Isso prejudica o mercado, tá? Outra coisa que aconteceu são as fronteiras e os aeroportos fechados, tá? E isso impacta hoje as empresas aéreas e as empresas de turismo, tipo CVC, Gol e Azul. A gente vai ver isso melhor lá na frente, mas hoje o setor da Bolsa mais impactado é o setor aéreo, tá? O setor aéreo e o setor de turismo. As ações que mais caíram, né? Ele mais tem volatilidade na Bolsa hoje é Azul, Gol e CVC. São as ações mais arriscadas da Bolsa hoje. Por quê? Porque essas fronteiras estão fechadas, os aeroportos estão fechados e não se sabe quando volta, tá? A gente teve um impacto muito acentuado no varejo tradicional também. O comércio fechou as portas, né? A gente está vendo isso no nosso dia a dia. Então, o varejo está sendo muito impactado, né? Empresas que estão ali na Bolsa estão sendo muito impactadas. Lojas americanas, Casas Bahia, que é a Via Varejo, está sendo muito impactada, tá? Então, empresas de varejo estão levando muito na cara. Depois do setor de aviação, que é Gol e Azul, o setor que mais está levando porrada é o varejo na Bolsa de Valores. Tá? A gente vai ver isso melhor lá na frente. Outro impacto no mundo. O FMI estima que o PIB mundial, pessoal, vai cair 3%, tá? Isso é péssimo, isso reflete, inclusive, no desemprego, reflete na liquidez aqui, se a gente vai estar com dinheiro lá na frente ou não. Então, o PIB no mundo está caindo. O PIB nada mais é do que ele é a soma de todas as riquezas do mundo, vai cair 3%, tá? As nossas riquezas do mundo vão cair 3% esse ano devido ao coronavírus. E outra coisa que a gente está sentindo na pele aqui como país emergente também é a alta desvalorização das moedas emergentes, né? O real, que é uma moeda emergente, junto com o nosso país, está se desvalorizando fortemente, e isso devido ao coronavírus e também a questão do petróleo, beleza? A gente está vendo que está tendo um estrago aqui no mundo devido ao coronavírus, a questão do petróleo. Quais são as medidas que o mundo está tomando para poder mitigar esse impacto, né? E pode fazer as bolsas subirem. Primeira medida, pessoal, é que o Congresso americano
né, na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, aprovou o maior pacote de medidas econômicas do mundo, né? De estímulo econômico do mundo, da história da economia. Tá? Nunca teve tanta medida para injetar liquidez na economia como a gente está tendo agora. Tá sendo colocado muito dinheiro na economia, uma vez que o coronavírus está destruindo muita riqueza. Tá? Desse pacote, eu destaco esse aqui, que é chamado de quantitativo easy, né? Que é dinheiro fácil, dinheiro para compra de títulos ali. O que é esse quantitativo easy na prática, pessoal? É o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, tá? O Fed nada mais é do que o Banco Central dos Estados Unidos. E é o Fed comprando títulos de dívida das empresas americanas. Essa compra, esse quantitativo easy, ele começou lá na crise de 2008. Ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí. Eu estou circulando aqui onde começou o quantitativo easy. E a gente teve mais um agora, né, devido à crise do coronavírus. Isso é o Fed tentando estimular a economia, comprando títulos de dívida, injetando liquidez. Volta a falar, pessoal, o que acontece na China, nos Estados Unidos, impacta a economia do mundo todo, porque ali a gente está falando da primeira e da segunda maior economia do mundo. Estados Unidos e a China aí, né, consequentemente. Beleza? Outra medida que está sendo adotada pelo mundo, pessoal. O Fed está cortando juros. O que é esses juros que o Fed, que o Banco Central americano está cortando? É a Selic deles lá. O que é a Selic, pessoal? Nem citei aqui na apresentação, mas faço questão, né? A gente às vezes vê no jornal Selic, CDI, e parece uma sopa de letrinhas e a gente não sabe como isso impacta o nosso dia a dia. Vou explicar para vocês que nunca mais vocês vão esquecer, tá? A Selic, pessoal, que é os juros lá nos Estados Unidos, que a gente está vendo que está sendo cortado, ela é conhecida como taxa-mãe de juros. É a taxa-mãe de juros do nosso país, né? Que é os juros do país, que aqui a gente conhece como Selic. O que essa taxa-mãe baliza? Se você vai financiar um imóvel, os juros desse imóvel, do financiamento, está ali ligado na Selic, tá? Se você vai financiar um carro para você, cara, os juros do seu financiamento está ligado à Selic, onde quanto maior a Selic, maior vai ser os juros do seu financiamento, tá? Se você vai investir, os juros que você recebe vai estar ligado à Selic. O que é a Selic na prática, pessoal? Onde que ela influencia? A Selic, ela influencia no custo de capital para os bancos. Então, se eu falo que eu tenho uma Selic de 5% ao ano, eu falo que o custo de capital para os bancos é em torno de 5% ao ano. Esse custo de capital, para quem que o banco vai empurrar? Né? Sendo muito claro aqui, para o consumidor, para nós, pessoal. Então, quanto maior a Selic, mais cara as coisas ficam para a gente, tá? Quanto que é a Selic no nosso país hoje? É 3,75% ao ano. É uma Selic considerada baixa pelo mercado aqui para o nosso país, tá? E onde que pode chegar essa Selic de acordo com o que está falando no mercado hoje? Essa Selic pode chegar a algo em torno aí de 2% ao ano, tá? O Banco Central brasileiro, ele vai ter que estimular a economia cortando a Selic para poder minimizar os impactos do coronavírus. E por que estimula a economia? Quando ele corta a Selic, o dinheiro ele fica um pouco mais barato aqui para a gente, né? Para quem utiliza o dinheiro, porque isso é o custo de capital para os bancos. Se o custo de capital para os bancos fica caro, consequentemente, ele vai ficar caro para a gente também, tá? Voltando aqui na nossa apresentação. Lá nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central de lá, eles zeraram a Selic deles lá, eles zeraram os juros deles. Então, os juros deles hoje estão entre 0 a 0,25, tá? Isso tentando também injetar liquidez no mercado para poder conter as questões do coronavírus aí e dessa crise do petróleo. Mais medidas tomadas pelo mundo para poder minimizar esses impactos aí, pessoal. A gente teve Banco Central de 9 países fazendo troca de reserva de dólares, a gente chama isso de swap cambial, né? O próprio Brasil participou disso aqui, desse movimento. Por quê? O mundo todo está caindo, a gente está tendo uma crise ali, percepção de crise devido ao coronavírus. O dólar está disparando, o mundo sabe que esse dólar disparando, né, perante as moedas emergentes,
não é culpa isolada do Brasil, não é culpa isolada dos países emergentes ali, como o México, como a Índia, né? Isso é um movimento mundial. Então, a gente está tendo um certo sentimento de colaboração entre os bancos centrais, falando assim, Brasil, se a sua reserva de dólar ficar muito baixa aí, porque o dólar está disparando, me fala que eu vou trocar uns dólares com você aí. Eu vou fazer um swap com você. Então, está tendo esse sentimento de colaboração entre os bancos centrais. Isso é muito legal, né? São mais medidas para poder minimizar os impactos do coronavírus. Outra foi os empréstimos para folhas de pagamento nos Estados Unidos aí, são empréstimos subsidiados. São empréstimos que muitas vezes o preço dele, o custo dele, está ficando abaixo da Selic, tá? Isso está acontecendo nos Estados Unidos e está acontecendo aqui no Brasil também. As empresas estão tendo acesso a uma linha de crédito só para poder pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, desde que não mande esse funcionário embora. Isso é para poder tentar preservar os empregos, que é muito importante nesse momento, tá, pessoal? Outra medida é a extensão para pagamento de impostos, aí, extensão de prazos, né? Eu não sei se isso está acontecendo no Brasil, acredito que ainda não sei, confesso, mas na Europa, nos Estados Unidos, isso está acontecendo. E outra coisa foi o G20, onde o Brasil faz parte também, anunciou um pacote de 5 trilhões de dólares, tá? De investimento na economia global, para poder tentar reverter o quê? Reverter esse PIB de menos 3%. Então, buscando reverter esse PIB de menos 3%, o G20 aí anunciando, pelo menos até o momento, 5 trilhões de dólares investidos na economia global, tá? Professora Noemi, tudo bem até agora? Tudo tranquilo aí? Tudo bem, Fábio, pode ficar tranquilo aí, tá tudo ótimo. Tá parecendo tudo normal aqui, estamos ouvindo bem. Muito bom, muito bom. Agora, falando aqui um pouquinho do cenário doméstico, tá, pessoal? Como as economias são globalizadas, não tem como o cenário doméstico fugir de todo esse problema que está acontecendo no mundo, né? E um slide que eu não coloquei aqui, além do problema que está acontecendo no mundo, a gente tem o nosso problema político, né? Que ficou muito agravado ontem ali, o ministro da Justiça saindo. É um ministro que tem muita força popular, e isso, querendo ou não, fragiliza um pouco o governo. Inclusive, isso não está aqui no nossa apresentação, porque ela foi feita quinta-feira. Ontem, o mundo todo ele estava se recuperando, né? O mundo todo está nesse compasso de recuperação do coronavírus. Nesse compasso de recuperação do coronavírus, pessoal. E ontem, as bolsas de valores mundiais subiram levemente, mas subiram, em torno de 0,5%, 1%. A nossa bolsa aqui, a brasileira, ela caiu 6% ontem. Isso mostra o que para a gente? A queda ontem da Bolsa de Valores, ela foi doméstica, ela foi interna, tá? Não foi seguindo o cenário mundial. O cenário mundial ontem operou em alta e a gente caindo aí forte, caindo 6%, devido à saída do Sérgio Moro ali, né? Isso estressou muito o mercado, a Bolsa chegou a bater quase 8% de queda e fechou em 5,5% mais ou menos para 6%, tá? Então, ontem o problema foi nosso. Não diferente do mundo, o coronavírus no Brasil, até quinta-feira, pelo menos, a gente tinha ali quase 50 mil casos, né? E mais de 3.300 óbitos, né? Mais de 3.300 pessoas morreram devido ao coronavírus. E isso também trouxe um lockdown aqui, trouxe o fechamento do nosso comércio, né? Um fechamento do nosso mercado, e a gente está vivendo isso na prática, pessoal. Como que isso reflete nos nossos dados econômicos? Antes do coronavírus, a gente estava tentando atravessar a nossa própria crise, que foi esses 2 PIBs negativos aqui de 3,5% no ano de 2015 e no ano de 2016. A gente pode observar que nesses 2 PIBs negativos aqui, o que aconteceu com o desemprego? Ele explodiu, né? Olha só, de 2014 para 2015, o desemprego no nosso país, ele explodiu. E em 2017, a gente conseguiu reverter, o governo Temer aqui em 2017, conseguiu reverter esse PIB negativo de 3,3 para 1,3 positivo. 1,3 foi o PIB de 2017, 18 e 19, né? A gente pode falar que estava na metade da recuperação da crise. A gente caiu 7, né? E tinha recuperado 3 ponto alguma coisa ali. 3,9, mais ou menos.
junto com o PIB que veio subindo, voltando ali para a zona positiva, né? Outro ponto, antes do coronavírus, a projeção do PIB, pessoal, no final do ano de 2020, era 2%, tá? Então, a gente cresceu 1,1% em 2019 e tinha uma projeção de crescer 2% em 2020, né? E o que isso tem consequência no nosso dia a dia e no mercado? Olha o desemprego. O PIB foi subindo e o desemprego foi caindo levemente, né? A gente saiu de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, foi ali para 12, e nesse primeiro trimestre a gente já estava ali esperando chegar em torno de 11 milhões de desempregados, né? Chegar na marca positiva, que seria 11 milhões de desempregados, né? Com o coronavírus, esse cenário muda. A minha empresa, que é a XP, ela já está mirando uma taxa de desemprego de 2020, e isso num cenário base de 14% aí dos brasileiros, né? A gente sai de 13% e vai para 14% dos brasileiros de desempregado, né? Então, na nossa pior crise, a gente tinha 13% ali, quando disparou, a gente vai ficar com números de desempregados pior do que a gente estava lá em 2016, que estava muito ruim. Eu acho que vocês lembram, né? É uma crise recente, é um passado recente que a gente viveu aí, 2015, 2016. Tá? Com isso, coronavírus, né? Guerra do petróleo, nossas crises aqui, o que acontece com o dólar perante o real? Ele dispara, tá, pessoal? E o dólar disparando, ele é muito ruim, porque a economia, ela é globalizada. Eu já falei isso umas 4 vezes aqui. E a economia sendo globalizada, tudo é em dólar, tá? Quando vão construir esse celular que você está aí, né? O seu Samsung, seu iPhone, seu LG que você está aí. Quando vão construir esse celular e estão comprando as peças lá da China, a gente está importando essas peças. E essas peças, provavelmente, quem está importando em dólar. Então, não sei se vocês repararam, com um dólar alto, até os produtos eletrônicos ficam mais caros, tá? Celular, televisão, tudo fica caro no país. Só para vocês terem ideia, assim, o que o dólar alto prejudica? Na Argentina, pessoal, lá na Argentina, a Argentina como país vive uma crise financeira seríssima, né? Tem mais de 5 anos que eles estão em crise lá, em crise financeira muito aguda, né? $1 hoje equivale a 200 pesos argentinos. Olha que loucura. $1 é 200 pesos argentinos, né? Imagina $1 custando R$200, o que aconteceria nesse país? Então, por isso que o mercado financeiro, né, o mercado da economia, ele é muito sério, porque ele impacta diretamente no nosso dia a dia, né? Os preços dos produtos, o custo do país, ele impacta diretamente qual que é o custo para viver aqui no nosso país, tá? Continuando aqui nesse cenário doméstico, o Banco Mundial estimou uma queda de 5% do nosso PIB para 2020. Então, a gente sai de uma alta de PIB de 1,1%, com uma projeção de subir 2% em 2020, devido ao coronavírus, para poder cair 5%. Olha a porrada que a gente vai levar na economia desse país, pessoal. É um momento muito delicado, é um momento muito sério para o nosso país, tá? Uma vez que o cenário não é legal, quem precifica isso? É a Bolsa de Valores, né? Esse aqui é o índice Bovespa, que é composto ali para as principais ações da Bolsa de Valores, as principais ações que compõem, né, o Ibovespa. No pré-crise, a gente estava negociando na faixa dos 120 mil pontos. No período de... Isso aqui é até quinta-feira, tá, pessoal? No período de estresse máximo, a gente chegou em torno ali de 63 mil pontos. Vocês podem me acompanhar aí no mouse, né? E ontem, com a questão do Bolsonaro, a gente fechou, né? Estava em 79 mil pontos na quinta-feira, e a gente fechou ali próximo aos 75 mil pontos com a questão do Bolsonaro e do Sérgio Moro, na nossa crise interna. Mas olha que queda aguda que a gente teve na Bolsa de Valores devido ao coronavírus e ao OPEP. Inclusive, essa crise no mercado, ela está sendo conhecida como a crise mais rápida da história. Essa é a crise mais rápida da história. Nunca os preços caíram tão rápido quanto caíram na crise do coronavírus. Nem em 2008 os preços caíram tão rápido, tá? Nem em 2000, que foi a bolha da .com, os preços caíram tão rápido. É a crise mais rápida da história, tá?
uma projeção de Bolsa de Valores. Então, hoje a gente está em torno de 75 mil pontos e tinha chegado lá em 120 mil pontos, né? Quando a gente estava em 120 mil, pessoal, a minha empresa tinha estimado que a Bolsa de Valores ia chegar em 132 mil, 130, né? Sem cravar muito. Então, a nossa Bolsa ia sair de 120 do começo do ano e ia chegar em 132, 135, 130 mil pontos lá no final de 2020. Hoje, a nossa estimativa é 94 mil pontos, tá? Quando 94 pode trazer para 90, não tem como cravar nada nesse momento de bolsa. E volto a falar, talvez segunda-feira o cenário já muda completamente, tá? Hoje, nenhuma notícia ela é certeza. A gente literalmente está vivendo aquele dia de mercado que as coisas mudam de um dia para o outro, tá bom? Então, um alvo assim médio até quinta-feira que a gente tinha para a Bolsa de Valores em torno de 90 mil pontos, tá? Aqui foi outro dado que eu montei muito interessante, que quais são os setores mais impactados com o coronavírus e com essa questão do petróleo, tá? Então, o maior impacto está ali nas companhias aéreas e varejo. O que isso quer dizer, pessoal, para quem investe? Quem estava investindo em varejo, quem estava investindo em Gol, quem estava investindo em Azul, aí quem investia nessas empresas, está tendo as maiores perdas na Bolsa de Valores. Então, se você tinha Gol, se você tinha Azul na sua carteira, que estava custando R$60 em média, na crise ela chegou a bater R$12, R$13, né? Colocando isso em valores, se você tinha 10 mil investido em Azul, na crise você ia ter algo em torno ali de R$1.300, R$1.500. Olha que loucura, olha a quantidade de capital que você está perdendo, tá? Setor que foi impactado de maneira média foi os shoppings, lajes corporativas e distribuição de combustível, tá? Médio-alto aqui o impacto. Setor com impacto médio, incorporadoras de imóveis, aluguel de veículos, né? Localiza, Movida, siderurgia, né? Siderurgia teve um impacto considerável, mais que está entrando em médio aqui, devido à questão da China, né? Aqui eu posso colocar os Minas, posso colocar Gerdau e também papel e celulose. Aqui entra Klabin e entra também a Suzano. Por que essas empresas são impactadas, pessoal? Siderurgia, papel e celulose, né? Elas são importadoras. A gente está tendo um lockdown no mundo, está tudo fechado, não está tendo muita diminui essa comercialização no mundo, né? Então, quem importa e exporta está sendo prejudicado. Risco médio-baixo, alimentos e bebidas, né? Alimentos e bebidas é menos impactado, porque a gente chama ali de consumo básico. Então, por mais que está no varejo, é um consumo básico, né? A gente não deixa de comer, a gente não deixa de tomar uma cerveja gelada no final de semana. E concessões também foi médio-baixo impactado. O setor menos impactado, pessoal, o setor que menos tem volatilidade, né? E você está pensando em começar agora na Bolsa de Valores, né? Comprar algumas ações para testar, para ver como funciona. Eu indicaria esse setor aqui, que é elétricas e saneamento básico. Por elétricas entra o que aqui? Distribuição de energia, CEMIG, tem CEMIG na Bolsa de Valores, TRPL, que é Transmissões Paulistas, Energias do Brasil, que é a EDP, né? E saneamento básico. Por quê, pessoal? A gente está consumindo energia toda hora. Então, vocês estão aí, a gente está fazendo a quarentena, está dentro de casa, mas a gente vê televisão, a gente carrega o celular, a gente tem geladeira, né? A gente toma banho quente, então a gente está consumindo energia. A mesma coisa para o saneamento, né? Sanepar, por exemplo, que é a Safra 11 está ali na Bolsa de Valores. A gente está consumindo água, a gente vai no banheiro. Então, esses dois setores, eles continuam funcionando mais normalmente, entre aspas, né? Olha que contraste. O setor aéreo completamente parado, fechado, né? Por causa do lockdown, mas o setor de energia elétrica funcionando 100%, né? A gente continua recebendo energia na nossa casa, a gente continua tendo saneamento básico, né? Então, esse setor verde aqui, ele é o mais conservador da Bolsa de Valores. O que isso quer dizer? Foi o setor que menos caiu, pessoal. Se foi o setor que menos caiu, quando as coisas normalizarem, né? Se normalizarem, como o João Homem falou ali, se a gente não virar homem da caverna, eu acho que a gente não vai virar.
Então, quando diminui essa tensão comercial da guerra do petróleo, quando a política com o Bolsonaro normalizar, quando o coronavírus aí minimizar, a gente voltar para a nossa rotina, o setor que menos caiu também será o setor que menos vai subir. Por isso que nesse mercado, risco é retorno. Se você compra Azul, que é uma empresa aérea que está custando R$15 ali, antes da crise, ela estava custando 60. Então, você pode ter 3 vezes o ganho de capital. Né? Você colocou ali a R$15, coloquei R$10.000, e esses 10 mil podem virar R$40.000. Eu ganhei 3 vezes o setor. Mas o que pode acontecer? Essa ação que está custando 15 pode custar R$1, R$5, se continuar tudo fechado. Entende? Quando você pega uma empresa de elétrica, né, ou saneamento básico, é uma empresa que estava custando R$21 no pré-crise e hoje está custando 19, não caiu tanto. Quando voltar para o pré-crise, quando voltar para o preço ali antes da crise, ela vai para onde? 21 de novo. Então, da mesma forma, por isso que risco é retorno na Bolsa de Valores, pessoal. Se você quer ter altos retornos, não tem como você não correr um alto risco. Se você quer uma coisa mais feijão com arroz, seria esses setores aqui, ó. São mais pagadores de dividendos, né? E é um setor que não vai mudar. A gente não vai transmitir energia Wi-Fi, né? A gente vai transmitir energia por poste, por cabo ali, né? Como a gente tem hoje. Isso não vai mudar. O saneamento não vai mudar muito, né? Só que o varejo pode, né? O varejo está todo mundo indo para o e-commerce. O mundo viu que dá para comprar o que a gente precisa ali, né? Fogão, geladeira, tudo pela internet. Então, talvez o varejo comum também nunca mais volte à normalidade, tá, pessoal? Isso que é você interpretar o setor que você está entrando na Bolsa de Valores. Se você entra aqui, você pode ter certeza que você tem uma probabilidade de ter altos ganhos, mas você tem um alto risco. Aqui você tem um risco bem menor, porém você tem um ganho menor também, né? Um ganho ali que é mais suavizado, beleza? O que o investidor ele tem que monitorar nesse momento aí, se ele quer entrar em bolsa de valores, né? O que ele tem que olhar para poder ver como que vai comportar os investimentos dele, quem já está investindo também, pessoal. Primeira coisa, é o resultado do primeiro trimestre das empresas. Esse resultado, ele vai começar semana que vem. Na verdade, ele começou quinta-feira, porém só uma empresa lançou esse resultado. A partir de segunda-feira, a gente vai ter os resultados trimestrais aí das empresas que são listadas em bolsa, né? Quanto que elas estão tendo de lucro, margem, né, de lucro. E isso é importante que a gente comece a mensurar o estrago econômico do coronavírus nas empresas, tá? Então, se você tem alguma empresa aí, eu estou comprado em Petrobras, dá uma olhada de como vai vir o resultado dela, porque na questão da Petrobras você vai ver como o coronavírus impactou ela, né? E como a questão da OPEP também, da crise do petróleo, impactou ela. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que monitorar, é o resultado trimestral. Outra coisa é a reabertura do mercado. É como a gente vai voltar esse lockdown, pessoal. Se a gente vai voltar aí para as nossas atividades daqui 15 dias ou daqui 5 meses, tá? E quanto antes a gente voltar, antes é melhor para a economia. Nessa reabertura aí, um ponto que a gente tem que ter muita atenção, isso seria péssimo para o mercado. Imagina que a gente volta daqui 15 dias, né, a exercer nossas atividades, a faculdade volta a funcionar, a gente volta a trabalhar. Se os casos de coronavírus começam a disparar depois que a gente voltou nas nossas atividades, a gente vai ter que voltar para casa de novo, entrar em quarentena de novo. Isso seria péssimo para o mercado. A gente tem que voltar, né? A gente voltar à rotina. E porque o coronavírus disparou, a gente voltar para a quarentena, isso seria péssimo para o mercado. Tá? Assim como seria péssimo também a gente ficar 4 meses dentro de casa. Então, monitora como vai ser essa reabertura do mercado, né? Inclusive, alguns governos aí estão anunciando que vai abrir aos poucos, né? Monitore isso, que isso é muito importante. Outra coisa que a gente tem que olhar é o desfecho na OPEP em relação ao preço do petróleo. A OPEP, pessoal, é ali os países maiores produtores de petróleo, que é a Rússia, a Arábia Saudita, entre outros, tá? Então, a gente tem que ver o desfecho de como vai ficar o preço do petróleo, tá? Para ficar tudo normal em relação a esse setor, o preço deveria voltar lá para em torno de $50, né? O preço de barril de petróleo é $50,
os países conseguiriam reequilibrar suas contas públicas, tá? Outra coisa não menos importante que a gente tem que olhar são as eleições nos Estados Unidos. Esse ano lá, pelo menos era ano de eleição, elas foram adiadas devido ao coronavírus, assim como a gente teve no nosso país aqui também as eleições para governador e prefeito, tá? E as eleições nos Estados Unidos, elas são muito importantes, tá? Então tem que ficar monitorando aí. Para o mercado financeiro gosta do Trump. Então, para a Bolsa de Valores, o Trump seria melhor. Tá? Para quem está investindo em Bolsa aí, se pode torcer, o Trump seria melhor para os seus ativos, para a Bolsa subir mais. Tá bom? Isso aqui a gente tem que monitorar de perto, porque isso aqui já está dentro de casa. Tá? Isso aqui é uma coisa doméstica para a gente olhar, que é o risco fiscal do Brasil. Pessoal, o que é o risco fiscal do Brasil? É a possibilidade do Brasil quebrar, literalmente quebrar, tá? Forte essa palavra, né? Por que foi tão importante a reforma da Previdência no ano passado aqui no nosso país? Em 2022, se a gente tivesse mantido, né, a Previdência da forma que estava e os custos da forma que estava, em 2022 o Brasil literalmente ia quebrar. E o que é um país quebrar? Ele deixa de pagar os seus credores, tá? Ele deixa de pagar os seus credores. Isso faz que a gente afaste de fazer negócio com o mundo todo. Um país que quer exportar para o Brasil, ele para de exportar. Um país que compra do Brasil, ele para de comprar, tá? Esse risco fiscal, após a reforma da Previdência, ele começou a diminuir, né? A gente começou a controlar esse risco fiscal. E trazendo em valores, só para vocês entenderem, pessoal, o Brasil ele tem uma dívida tão grande, mas é tão grande a dívida do nosso país, que 80% do PIB, 81% do PIB, né, da nossa riqueza aqui, é para pagar somente os juros dessa dívida. Olha que louco, a gente não consegue pagar a dívida, tá? Então, 81% do PIB é para pagar somente os juros dessa dívida que a gente tem como país, tá? Com o coronavírus, por que o nosso país, o país começou a gastar muito dinheiro, né? Como a gente viu lá atrás, começou a injetar muita liquidez, né? A gente está tendo custos com saúde, né? A gente está tendo custo com o pessoal que está parado. Isso faz com que a nossa dívida aumente. E se a nossa dívida aumentar a ponto de a gente não conseguir pagar nem os juros dela, então se um dia os juros da dívida for 100% do PIB, aí a gente fica muito ruim como país. Outros países não vão querer fazer negócio com a gente, e isso isola o Brasil no mundo, né? Isolando o Brasil no mundo, fica muito ruim para importar e exportar. Se o nosso país não importa e exporta, é porque a gente está quebrado, tá, pessoal? A gente sai da economia globalizada, né? De forma muito aguda, isso acontece hoje na Venezuela, né? Muito triste isso, muito triste, mas na Venezuela, as pessoas chegaram ali a uma questão social e econômica que elas estão comendo cachorro, gato de rua, né? Lá não tem nada, lá não tem papel higiênico para você comprar na Venezuela. A gente tem uma crise, a pior crise financeira da história é a crise da Venezuela hoje como país, né? E isso é por quê? Porque eles deixaram correr frouxo esse risco fiscal, a Venezuela quebrou e assim parou de fazer negócio com outros países, tá? Isso seria péssimo, péssimo, mas muito ruim mesmo para o nosso país. E lembra aí que a gente tem uma dívida tão grande que hoje, né, pelo menos antes do coronavírus, inclusive, 80% das nossas riquezas eram para pagar somente os juros dessa dívida. E com o coronavírus, se 80% da riqueza, se 100% da riqueza não consegue pagar esses juros, a conta vai chegar para a gente, tá? Última coisa e não menos importante para a gente monitorar são as aprovações das reformas ali no Congresso, né? Essas reformas agora ficaram... Perdão. Essas reformas ficaram jogadas de escanteio, né? Por causa do coronavírus, mas a gente tem que aprovar aí, principalmente a reforma tributária e a reforma administrativa, né? A gente tem muita coisa para reformar o nosso país, para quê? Diminuir o quê? Esse risco fiscal, pessoal. A gente tem que diminuir esse risco fiscal. Se a gente realmente quer um dia o desemprego baixo, né? O dinheiro circulando no nosso país
todo mundo com grana para poder comprar aí sua casa, seu apartamento, né, seu carrinho. Se a gente quer uma economia saudável, esse risco fiscal tem que diminuir, tá? E esse risco fiscal ele só vai diminuir se a gente aprova as reformas, se a gente tem um PIB forte e se a gente tem as despesas controladas. Caso contrário, a gente não vai conseguir isso, né? E nem a bolsa anda, nem sobra dinheiro para a gente, nem o dólar cai, tá? Fica tudo muito ruim, tá, pessoal? Então, assim, para o dólar cair, para ter dinheiro para a gente, para a bolsa subir, a gente tem que controlar esse risco fiscal, além de diminuir todos esses problemas que a gente está vendo, né? No mundo todo, que são eles principalmente o quê? Coronavírus e a questão do petróleo, e dentro de casa aqui a questão política, como que vai ficar com essa saída do Sérgio Moro, esse desgaste político que o Bolsonaro tá fazendo, tá? Por último, só uma frase aqui: em momentos de crise, todos nós temos o potencial de mudar para um novo nível e fazer coisas que nunca pensamos serem possíveis fazer, né? Então, essa é a frase que fica. Estou 100% aberto a perguntas aí, galera. Pessoal, aproveitem aí esse momento que é único, né? A gente tendo aí esta oportunidade de termos aí profissionais com alto gabarito aí falando para a gente, né? Então, aproveitem para fazer as perguntas, por gentileza. Bom dia, Fábio. Tudo jóia? Me ouve? Estou escutando, sim. Tudo bom? Eu sou o Denis, filho da professora Noemi. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pelo que eu entendi, você é mais fundamentalista, né, cara? Na verdade, são duas perguntas. A primeira, eu queria saber se fundamentalista estopa operação e se fundamentalista também opera vendido. Muito obrigado, só isso mesmo. Ah, legal. Bacana a sua pergunta. Na verdade, eu defino minha forma de operar mais como oportunista, tá? O que seria o oportunista? Quando eu estou comprando qualquer ativo, eu vou olhar pelo menos 3 fatores ali, né? Quando eu compro qualquer ação na Bolsa de Valores. Eu olho como que estão os fundamentos da empresa, né? Eu olho muito como estão os fundamentos da empresa. Olho como que essa empresa está no gráfico, se ela está descontada, né? Quando eu pego o histórico de preços, se ela está barata, se ela está cara, se ela está barata, qual que é o motivo, se ela está cara, qual que é o motivo, e principalmente, se mesmo ela estando cara, ela tende a continuar a subir, tá? Então eu olho muito isso aí. A terceira coisa que eu olho é o cenário, né? Hoje, com certeza, o cenário é a coisa mais desafiadora que a gente tem para olhar. Quando a gente olha fundamentos da empresa mesmo, está tudo maravilhoso, né? PL sobre lucro, né? Várias empresas altamente lucrativas, inclusive a própria Petrobras, totalmente descontadas, totalmente baratas, né? Se a gente pega a Petrobras, inclusive, no preço que está hoje, ela está custando em torno de 60% do valor patrimonial dela. Olha como o mercado está na irracionalidade. Então, se eu vendo hoje na Petrobras todos os postos de petróleo, se eu vendo tudo que ela tem de estoque de petróleo, todos os ativos financeiros, se eu vendo tudo que ela tem de imóveis, postos de gasolina, imóveis de distribuição, seria 30% na média do que ela está custando hoje na Bolsa de Valores. Então, como eu invisto no longo prazo, eu olho sim os fundamentos da empresa, mas eu olho muito o momento da empresa também, tá? Se o momento não estiver muito legal, eu saio fora. Eu saio fora dela, não invisto, né? Isso também, se ela tiver cara no gráfico, eu também não invisto. Então, eu não gosto de olhar, né? Eu não gosto, eu falo até de que é uma análise tridimensional, eu não gosto de olhar só um fator. Os fundamentos dessa empresa estão bons, mas agora o setor que ela trabalha vai ficar ruim. Então, eu saio fora desses papéis. E outra coisa é que quando eu estou tendo um bom lucro na empresa, né? Já estou tendo um bom lucro, eu acho que o upside dela é baixo. O que é o upside no mercado financeiro? É a possibilidade de valorização de um ativo. Então, eu comprei uma ação por R$10. O preço justo, né, de acordo com a minha análise, é R$20, né? Se ela começa a chegar ali a 17, 18, se eu vejo que o mercado está perdendo força, dependendo do momento, eu realizo. Eu não espero chegar no 20, porque eu sei que se eu comprei a 10, eu tenho muito mais, e ela está R$18, eu tenho muito mais espaço para ela cair, voltar a 10, do que ela chegar nos R$20, que era onde eu estava mirando. O upside dela ficou baixo. Nesse momento, mesmo se for uma empresa que eu
adoro para longo prazo, fundamento, eu vendo, né? E se for uma empresa que eu gosto muito, caso ela caia, eu encartero de novo. Então, eu tento vender nos 18, se eu vejo que ela está a 15, eu volto a comprar ela de novo, sabe? Colocando valores aqui bem simbólicos. Sobre a segunda pergunta, que é a do stop, né? Se o cara fundamentalista, ele coloca stop. Geralmente não, tá? O cara que ele é fundamentalista, ele está comprando papéis, né? Boas empresas, principalmente as conservadoras, daqueles 2 setores que eu falei lá, que é transmissão e treinamento básico, ele está comprando essas empresas agora, né? Então, o cara que é fundamentalista, como que ele opera geralmente? Ele tem ações e ele tem caixa, ele tem grana, né? Porque nos períodos de crise, ele quer aumentar a exposição nas ações dele, principalmente se for aquele fundamentalista raiz que está mais focado no dividendo. Porque o fundamentalista raiz, ele quer o dividendo, né? Imagina que você tem uma ação que você comprou por R$10 e ela paga R$1 de dividendo. Ela está pagando 1%. Se essa ação caiu para R$8 e ela continua pagando o mesmo R$1, ela não vai pagar 10% de dividendo mais. Esse dividendo yield fica maior. Então, geralmente, o fundamentalista ele não tem stop. Mas eu tenho stop em algumas operações, tá? Eu tenho stop em algumas operações e eu também tenho compra em algumas operações, né? Não sei se isso vai acontecer, mas se tiver uma turbulência muito grande e a bolsa voltar lá nos 63 mil pontos, é onde que eu vou começar a gastar o meu caixa e volto a comprar algumas ações, sabe? Então, assim, se a bolsa der uma estressada e voltar nas mínimas, né? Que foi com o coronavírus, que foi aqui nos 63 mil pontos, ó. Não sei se vocês estão vendo a minha tela, pessoal. Sim, estamos vendo sim, Fábio. Estão vendo, né? Então, se voltar aqui, eu volto a comprar pensando mais em longo prazo, tá? E claro, pessoal, se dá uma doida aí, né? O mercado explode, tudo fica ótimo, volta nos 120 mil pontos, eu fico fazendo um ajuste na minha carteira. Se volta na máxima histórica, eu diminuo um pouco a minha exposição e fico mais caixa. Se volta na mínima histórica, eu compro um pouco mais. É mais ou menos assim a forma que eu opero e sempre levando em consideração cenário, gráfico e fundamentos. Consegui te responder, irmão? Sim, eu só não sei, só não ficou muito claro para mim a questão se você opera vendido também ou não. Esqueci dessa pergunta, foi mal. Opero vendido sim, tá? Minha carteira, ela é mais longo prazista, né? Volto a falar para vocês, né? Não quer dizer que isso que o que é uma carteira de longo prazo, pessoal? Não quer dizer que eu comprei uma ação e vou vender só daqui 10 anos, tá? Eu posso comprar ela hoje, se eu achar interessante vender mês que vem, eu vou vender. O que eu não vou fazer é usar esse dinheiro. Então, assim, eu dentro da bolsa, eu não quero ficar rico ano que vem, nem daqui 2 anos, nem daqui 5 anos. Eu quero ficar muito rico daqui 10, 20 anos. Eu utilizo a bolsa literalmente para fazer minha aposentadoria. Mas isso não quer dizer que eu comprei a ação e não vou vender nunca mais, vou vender só na minha aposentadoria, tá? Eu falo isso muito para os meus clientes. Lucro bom, cara, é lucro no bolso, né? Se você estava na bolsa, com certeza, aí você viu o seu lucro ir lá em cima e agora você devolveu todo. Então, até você não vender, até você não realizar, você não está tendo lucro. A mesma coisa para o prejuízo. Se você comprou aqui nos 120 mil pontos e não vendeu aqui, você não está tendo prejuízo, você está tendo uma oscilação de preço. Você não vendeu ainda, você tem as mesmas ações, né? Então você não assumiu o prejuízo ainda. Eu opero vendido sim, tá? Opero vendido sim. E eu opero vendido principalmente buscando proteção na minha carteira, tá? Eu opero muito vendido em BOVA11. Eu não sei se você conhece, é um ETF, né? O BOVA11 ali. Por que eu opero vendido em BOVA11? Eu tenho 100 mil reais comprado em bolsa de valores, vai, uma hipótese. Tenho 100 mil reais comprado em bolsa de valores. Quando eu acho que o mercado vai cair, vai estressar demais, eu quero dar uma defendida, eu vou e eu quero defender 20% da minha carteira. Eu opero 20 mil vendido em BOVA11 para dar, diminuir o beta da carteira que eu falo, sabe? Para dar uma defendida em parte da minha carteira, não 100%. Eu não opero vendido buscando ganhar dinheiro, tá? Eu busco mais como sentido de proteção mesmo, né? Porque eu estou comprado em ações, eu opero vendido para dar uma certa equilibrada. Tem muita gente, o João falou isso aí, o João Homem, tem muita gente que é o profeta do apocalipse, né? E esses profetas do apocalipse estão voando agora no mercado, que a bolsa despencou.
Mas para a quantidade de liquidez que a gente está injetando no mercado, que os Estados Unidos está colocando, que o próprio Brasil, que o Banco Central está colocando, é muito arriscado operar vendido, principalmente agora. Tá? Então, você pegar uma carteira, eu estou ali comprado em 10 mil de bolsa de valores, eu vou virar esses 10 mil comprado para 10 mil vendido, né? Ficar 100% vendido. É muito arriscado fazer isso nesse momento, tá? Porque se a gente tem uma certa normalização do mercado, o preço do petróleo ali volta, né? Diminui essa tensão, volta a questão do coronavírus, o Bolsonaro se acerta, o mundo dá uma encaixada, os preços vão subir. E onde que está o grande risco de você operar vendido, cara? No operar vendido, a sua perda ela é infinita, né? Quando você opera vendido, você pode ter uma perda infinita. Se você comprou uma ação de R$10, qual a sua perda máxima? É R$10. Mas agora, se você operou vendido no momento que a ação estava R$10, qual que é o seu ganho máximo? É R$10 que ela pode cair a zero. Qual que é a sua perda máxima? É incalculável, né? Se você operou vendido em Magazine Luiza, imagina aí, Magazine Luiza chegou a custar 70 centavos lá em 2015. Hoje está custando R$50, né? Imagina que você operou vendido quando ela estava 70 centavos, o tamanho da sua perda hoje, cara. Que loucura, é 100 vezes de perda, né? Você está perdendo 100 vezes o seu capital. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com operar vendido, que a perda é infinita, tá? Uma ação, ela pode subir infinitivamente. Se essa ação sobe infinito, sua perda vai ser infinita. Certo? Ô, Fábio, obrigado. Só queria pegar só mais um gancho aqui, só aproveitar que você falou de proteção, vendendo em Bolvão, você também utiliza opções como proteção? Boa sua pergunta. Utilizo sim proteções como proteção, tá? Inclusive aqui nos 80 mil pontos, eu fiz uma comprazinha de opções para mim, para os meus clientes também. Eu tenho muito cliente em renda variável, em bolsa, e a gente está se dando bem, né? São compras, eu gosto de operar opções ali para proteção muito fora do preço, que a gente fala que é o famoso pozinho, né? E quando você utiliza opções para poder fazer proteção, você tem que utilizar opções que estão inversamente, que vão ganhar inversamente em relação à sua carteira. Então, se você tem ali comprado bolsa, você vai ter que comprar put, né? Que put é a opção de venda que valoriza quando a bolsa cai. Quantas puts eu vou precisar comprar, Fábio? Para você chegar nessa conta, aí você tem que dar uma pesquisada na internet, você vai ter que achar o beta da sua carteira de ações. Você vai ter que achar o beta da sua carteira de ações. O que é o beta da carteira de ações, galera? É o quanto a sua carteira de ações replica o índice Bovespa. Se eu tenho um beta 1 na minha carteira de ações, quer dizer que se o Ibovespa sobe 5%, a minha carteira vai subir 5%. Se eu tenho um beta 2, quer dizer que se o Ibovespa sobe 5%, a minha carteira vai subir 10%. Né? Só que esse beta, ele faz o quê? Aumenta o risco da sua carteira também. Porque se você tem um beta 2 e o Ibovespa cai 5%, a sua carteira vai cair 10%. Tá? Então, para você fazer esse hedge com opções, eu utilizo sim. Eu prefiro, né? Fábio Ornelis, prefiro opções mais fora do preço, porque o hedge fica mais barato, o custo para você fazer fica mais barato, e você tem que fazer com puts, né? Só que antes de fazer, você tem que achar o beta da sua carteira, tá? Beleza, Fábio, obrigado, viu? Muito boa a resposta aí. Muito obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto. Pessoal, mais alguém, alguma dúvida para aproveitar aí esse momento maravilhoso aí que estamos vivenciando aí com o Fábio, né, nos trazendo aí tantas informações assim de muita relevância, né? Aproveitem aí, mais alguma dúvida de vocês? Ô, Fábio, me chamo Thiago. A minha dúvida é em relação ao dólar. No caso, para as pessoas em geral, fazer a compra de algo que vem cotado no dólar realmente é caro. Mas no caso da balança comercial, com o dólar alto para o Brasil, ele não fica beneficiado por conta da questão da nossa venda dos nossos grãos e outras matérias que a gente tem para a China? Bacana essa pergunta em relação ao balanço comercial, hein? Bem elaborada. Cara, eu afirmo que o mercado é o seguinte, é uma questão de equilíbrio, tá? Porque, de fato, né, quando a gente pega as empresas exportadoras,
elas tendem a se beneficiar com esse dólar alto, né? Quem são empresas exportadoras? Vale, exportadoras de grão, né? A gente tem ali a SLC Agrícola, não sei se você conhece, muito famosa. A própria Suzano, que exporta celulose, ela tem boa parte da receita dela em dólar, cara. Então, teoricamente, favorecia sim, né? Teoricamente favorecia sim, só que a gente tem que olhar o que está gerando esse dólar alto, tá? Se fosse uma questão doméstica e o mercado lá fora ele tivesse normalzinho, essas empresas com certeza se beneficiariam muito, né? A gente tem um dólar alto, na verdade a gente não tem um dólar alto no mundo todo, a gente teria um real desvalorizado, a gente está com um problema doméstico que está desvalorizando somente o real e as empresas exportadoras rufando de ganhar dinheiro, né? Porque lá fora está tudo bem. Nesse cenário de hoje de coronavírus, isso não está acontecendo porque lá fora está tudo em lockdown. Então, a procura por exportação também diminuiu. Por mais que o produto dolarizado fica mais caro, né? O produto dolarizado fica mais caro, está vendendo menos porque lá fora está tudo fechado, né? A Vale mesmo, ela vendeu menos porque o player que compra da Vale é a China. E a China foi o primeiro país que fechou ali, está voltando agora, inclusive. Então, esse motivo que está gerando o dólar alto acaba dando uma desequilibrada na balança comercial. Outro ponto em relação à balança comercial nem um dólar tão baixo, nem um dólar tão alto fica bom, né? Porque o dólar alto a gente está matando as empresas importadoras, né? A empresa importadora não está lucrando e isso reflete no PIB, está matando, né? Só que a própria empresa exportadora, vou dar um exemplo da Vale aqui de novo, ela tem muita dívida em dólar também, né? Então, muito maquinária é comprada em dólar, muita coisa é em dólar, tá? Tem operação em outros países, tem muita despesa em dólar. Então, o dólar acaba favorecendo o lado da exportação, mas a dívida dela também está em dólar, então pode gerar um certo desequilíbrio na balança comercial, tá? Eu gosto de falar que é tudo bom equilíbrio. Com certeza, o dólar no preço que está hoje, ele não é saudável, tá? Não é saudável para a nossa economia e principalmente o que motiva o dólar alto, né? Volto a falar, se o mundo todo lá fora, o que adianta o dólar estar alto se o mundo todo lá fora está parado e essas empresas que deveriam se beneficiar nesse momento não estão vendendo como vendia antes, tá bom? Consegui responder aí? Conseguiu sim, mas aí eu fazendo um comparativo, no momento do coronavírus, sim, é um período pesado, né, para qualquer país nesse tipo de situação. Só que antes do coronavírus, a gente estava com o dólar operando acima da casa dos R$ 5 e oscilando, né, abaixo de R$ 4,90. E não havia até reações mesmo do ministro da Economia referente a isso aí, que pode simbolizar que era algo positivo que estava acontecendo no momento. Acho que para fazer caixa para o país. Eu acho que estava vendo dessa forma, entendeu? Entendi sim. Antes do coronavírus, cara, o que estava... Se você pega ali... Eu vou falar da Vale aqui de novo, porque a Vale é uma empresa que está muito ligada ali com a China, tá? E a China é um parceiro comercial muito importante para o país, né? Não sei se vocês sabem. Os dois parceiros comerciais mais importantes que a gente tem é a China e a Argentina, né? A Argentina compra muito automóvel aqui do Brasil e a crise na Argentina também tem impactado muito aqui o nosso país. Mas o que estava jogando esse dólar para cima antes também era a tensão comercial, que era a guerra comercial. Isso até foi jogado de escanteio entre China e Estados Unidos, né? Não sei se vocês lembram, China e Estados Unidos tendo a guerra comercial. Então, isso também fazia com que as exportações não ficassem tão legais. Mas essa questão, o Brasil ele não faz reserva, né? O dólar ele está alto no nosso país, deixa eu ver, muito alto aqui no nosso país, pelo seguinte, pelos juros baixos. Inclusive a mídia está batendo muito nisso aí, né? Os juros em 2016, pessoal, que é a Selic que eu falei mais cedo para vocês, em 2016 era 13,5% ao ano no nosso país, tá? 13,5% ao ano no nosso país. Lá nos Estados Unidos era 1,75, 1,5 no mesmo período, tá? Os juros lá nos Estados Unidos. Logo, você tinha muito investidor de renda fixa do mundo todo aqui, né? Muita gente tinha investimento em renda fixa em nosso país, que os juros eram muito altos. E isso eu posso afirmar para vocês, tá? 1% ao mês, no longo prazo, se a pessoa é bem planejada, em 30 anos, faz qualquer pessoa ser rica, né? E o gringo, ele sabe disso.
Para o gringo, 1% ao mês é muita coisa, porque ele tinha 1% ao ano ali de forma conservadora, tá? Quando a gente começa a baixar esses juros, que é a Selic, buscando incentivar a economia, uma vez que a Selic é o custo de capital para os bancos, e esse custo de capital vem para a gente, cara, você começa a ter uma evasão muito forte de capital. Você tem uma evasão muito forte de capital que estava na renda fixa. Isso que estava pressionando o dólar para cima. Durante esse momento, né, que você tem a evasão de capital de gringo, porque o cara estava na renda fixa e os juros caiu, e isso joga o dólar para cima, isso desvaloriza o real. Durante esse momento, com certeza, empresas como a Vale, empresas como o SLC Agrícola, Suzano, elas nadam de braçada. Tá? Ganham muito dinheiro, né? Isso é muito bom para as empresas exportadoras do nosso país, né? Pode até, como você falou, favorecer a balança comercial. Quando você começa a ter um dólar caro por questão de tensão comercial, que era a guerra comercial entre China e Estados Unidos, e depois você começa a ter um dólar caro pela questão do coronavírus, que está impactando o mundo todo, isso também vai impactar a balança comercial, que já não fica tão favorável para essas empresas. Entende? Eu acho que esse que é o ponto. Mas eu entendi o que você falou, sim, faz muito sentido, tá? Ah, entendi. Bacana. Obrigado pelo esclarecimento. Tamo junto. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida para esclarecer e aproveitar esse momento? Se não, Fábio, aí você já pode finalizar, se você não tiver mais nada aí para falar, né? Aí você fique à vontade. E nós já agradecemos muito por você ter dispensado o seu precioso tempo para estar aqui passando para a gente, para nossos alunos, boa parte aí do seu conhecimento, né? Muito obrigada, ficamos muito honrados aí com a sua participação, tá? Aí fique à vontade aí para finalizar quando você quiser. Obrigado. Noêmia, eu que te agradeço pelo convite, tá? É sempre um prazer, eu já fui na Pitágoras outras vezes, né? Talvez alguém que está aqui nesse evento me conhece aí. Já fui lá na Pitágoras outras vezes. É sempre um prazer para mim compartilhar informação, tá, pessoal? Segue o meu escritório lá no Instagram, é Hábitos Investimentos. Se vocês buscarem lá, Hábitos Investimentos, vocês vão achar meu escritório. Não porque o meu escritório é meu escritório, mas a gente compartilha muito essa questão de cenário. Então, qualquer acontecimento relevante no mundo que vai impactar no mercado financeiro, vocês vão ter um canal lá que vai trazer isso para perto de vocês, tá? Então, quem está em bolsa aí, está buscando um canal de informação, principalmente um canal fácil, que é ali no Instagram. O meu Instagram, o Instagram da minha empresa, tem muito essa questão de informação, e a gente é muito cauteloso antes de colocar qualquer informação lá, né? A gente gosta muito de analisar as fontes. Sobre bolsa, pessoal, é um período de alta turbulência, tá? Pela conversa aqui anterior, eu sei que tem muita gente machucada, muita gente sangrando. Então, olha como que está a sua carteira de bolsa, né? Em que setor você está desses aqui? Se você está em elétricas, né, que é muito conservador, ou se você está em companhias aéreas, que é muito arriscado. Olha para o longo prazo da sua carteira, imagina como vai estar as empresas que você tem daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Se essa empresa ela vai pegar toda essa evolução tecnológica que está acontecendo no mundo, inclusive. Então, olha isso com muito carinho. E sobre coronavírus, pessoal, até uma coisa aqui trazendo para o pessoal, eu sei que é um momento muito delicado, né? A gente dentro de casa, já está dentro de casa tem alguns dias, isso deixa a gente um pouco estressado ali, inclusive nossos relacionamentos. Então, o que eu tenho que falar para vocês é pensamento positivo, vamos tentar manter o pensamento positivo aí, porque o tempo vai passar para todo mundo, né? Todo mundo vai envelhecer, você pensando positivo ou negativamente aí na sua vida. Então, assim, se a gente vai envelhecer de qualquer forma, tenta envelhecer feliz aí, com pensamento positivo, dando um sorrisão para a vida. Beleza? E muito obrigado, Noêmia. Ô, Fábio, eu que agradeço, nós, né, como já te falei, ficamos extremamente satisfeitos aí com a sua participação, tá? Pessoal, sigam aí o Instagram do Fábio, né, da empresa dele, e porque você certamente vai conseguir obter aí muita informação que vai agregar valor aí para você, tá? Fábio, mais uma vez, muito obrigada mesmo, ok? Ficamos, assim, extremamente satisfeitos e honrados aí com a sua participação.
Ok? Muito obrigada. Obrigado, gente. Fica com Deus, hein? Bom Fica com Deus seminário também. para vocês aí. Ok, obrigada.